Olá, alunos! Estamos aqui para tratar de mais uma temática do nosso curso online de Direito Constitucional. A temática de hoje envolve a parte dos direitos sociais. Toda a atenção. Vamos lá, venha comigo. Bom, quando nós falamos em direitos sociais, o primeiro detalhe que deve estar na sua mente é que nós estamos nos referindo ao artigo 6º da Constituição Federal. Esse artigo 6º, ele vai justamente distribuir estes direitos sociais. E quais são eles? Vamos lá. Nós temos o direito social à saúde, o direito social à educação. Além de saúde e educação, nós temos moradia, nós temos alimentação. Alimentação também, assim como moradia, foram introduzidas por emendas constitucionais. Nós temos o direito social à segurança, direito social ao trabalho. Além disso, nós temos o chamado direito social ao lazer, direito social à previdência social. Além disso, nós temos a proteção à maternidade, e à infância. Aqui basta você associar sempre ao seguinte: uma situação emergencial, quem são os primeiros a terem um suporte de salvamento? Mulheres e crianças, não é verdade? Mulher, justamente pela condição de reprodução, pela possibilidade de manutenção da espécie humana, assim como a infância, pela ideia de uma longevidade, ou seja, pela ideia de uma grande quantidade de vida ainda pela frente, tá? É como são os pilares aí da ideia de vida. Além disso, nós temos a chamada assistência aos desamparados. Chamo a atenção para uma alteração ocorrida neste artigo 6º no ano de 2015. A emenda constitucional número 90 de 2015, ela acrescentou o direito social ao transporte. O direito social ao transporte, tá certo? Então nós temos aí a ideia de 11 grandes direitos sociais. Bom, como sempre, a história do mnemônico, como sempre, a história do macete, o que é que você vai ter aqui de ajuda, tá? O que é que nós temos aqui a lhe evidenciar? Nós temos, sobretudo, vamos lá, olha como é que você vai lembrar. Vai sempre associar assim, vai lembrar de saúde, vai lembrar de edu, e vai lembrar de Assis, tá certo? É um macete aí para acabar ficando com a ideia do mnemônico. Saul mora ali. Já Edu trabalha lá. E Assis prossegue preso. Assis prossegue preso. Então veja que isso lhe dá uma grande possibilidade de que você grave. Porque olha só, Saúl é a ideia de saúde, mora é a ideia de moradia, ali é a ideia de alimentação. Depois nós temos edu de educação, trabalha a ideia de trabalho e lá é a ideia do lazer. Então você tem 6. Assis, você tem a ideia de assistência aos desamparados. O pró
de prossegue, claro que aqui vai estar escrito errado prossegue, não com SS, por causa da ideia de segurança. Você tem proteção à maternidade e à infância. Além disso, o SEG é de segurança e o preso é de previdência social. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí você talvez me pergunte, mas Alan, lá eram 11 pela introdução ao direito social ao transporte. Você vai lembrar que Edu trabalha lá. E a profissão de Edu é a profissão de, imagine, caminhoneiro. Se é a profissão de caminhoneiro, você vai lembrar do direito social ao transporte, para que não exista nenhum tipo de dúvida em relação a quais são estes direitos sociais. Beleza? Bom, é importante frisar o seguinte, que esses direitos sociais aí que nós temos estaria relacionado principalmente ao artigo 6º da Constituição. Mas você deve tomar muito cuidado na hora de analisar um edital, porque por mais que conste lá direitos sociais, o que o organizador de prova quer não é apenas que você tenha conhecimento de quais são estes direitos sociais, como eu acabei de evidenciar. Aqui é importante o desdobramento, ou melhor, os desdobramentos dos direitos sociais que aparecem do artigo 6º ao artigo 11 da Constituição Federal, melhor, do artigo 7º ao artigo 11 da Constituição Federal. Por quê? Do 7º ao 11, nós vamos trazer aí a elucidação, o desdobramento de um desses direitos sociais, que é o chamado direito social ao trabalho. Beleza? Então venha cá comigo, para que você consiga observar quais são estes direitos sociais que são cobrados em provas de concursos públicos. Você deve estar atento ao seguinte, que quando nós raciocinamos esses direitos sociais, a linha de pergunta, ela envolve, sobretudo, os chamados direitos sociais trabalhistas. Os chamados direitos sociais trabalhistas. Esses direitos sociais trabalhistas, eles estão subdivididos em dois grandes pontos. Nós temos os direitos sociais trabalhistas individuais e nós temos os direitos sociais trabalhistas coletivos. Direitos sociais trabalhistas individuais e direitos sociais trabalhistas coletivos. Os direitos sociais trabalhistas individuais, eles vão aparecer justamente no artigo 7º da Constituição Federal. Já os direitos sociais trabalhistas coletivos, eles vão aparecer do artigo 8º ao artigo 11 da Constituição Federal. Então veja que você faz uma análise separada envolvendo os direitos sociais trabalhistas individuais dos direitos sociais trabalhistas de cunho ou de âmbito coletivo. Nesta ideia, o que é que a gente passa a analisar? Vamos lá, vamos passar a análise dos chamados direitos sociais trabalhistas de cunho individual. Nestes direitos sociais trabalhistas individuais, o que é que a gente tem a avaliar? Individuais, o que é que nós temos a avaliar? Nós temos, inicialmente, quais são os destinatários desses direitos. Quando nós raciocinamos
quais são os destinatários destes direitos, o primeiro detalhe que você precisa ter, que engloba os trabalhadores urbanos, assim como eles são extensíveis aos trabalhadores rurais. Então você tem trabalhadores urbanos e você tem trabalhadores rurais. Além disso, é importante frisar que esses direitos sociais, eles podem ser estendidos a quem mais? Presta atenção. Aqueles trabalhadores que possuem vínculo empregatício, os trabalhadores que possuem um vínculo empregatício, assim como ele é extensível aos chamados trabalhadores avulsos. Esses trabalhadores com vínculo empregatício é o que nós chamamos da ideia da carteira assinada. É aqueles que possuem a relação de emprego que é caracterizada pela ideia justamente do PONIS. Você vai associar a ideia do PONIS. E por que PONIS? Venha comigo. Você terá aí a ideia de pessoalidade, ou seja, o contrato de trabalho é personalíssimo, ou seja, com aquela pessoa que foi firmada. Nós temos a onerosidade, ou seja, o contrato de trabalho ele é oneroso, ou seja, o trabalhador concede sua força de trabalho, em troca ele vai receber a contraprestação, que é o salário. Existe aqui uma não eventualidade. Essa não eventualidade também nos remete à ideia de habitualidade, nos remete à ideia também de habitualidade. Ou seja, não pode ser algo esporádico, né? Tem que ter habitualidade. Além da ideia da chamada subordinação. Isso é o que acaba caracterizando a relação de emprego. Então você tem a pessoalidade, você tem a onerosidade, a não eventualidade e a subordinação. Isso aqui engloba conceitos do direito do trabalho, mas que é importante que a gente externe aqui para que você tenha um conhecimento adequado acerca de mais um ponto comum aí a duas disciplinas. Chama atenção que a previsão de destinatários, ou seja, extensíveis aí aos trabalhadores urbanos e rurais, está relacionado de logo ao artigo 7º em seu caput, que assim aduz: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então, quando eu falo além de outros, esse mesmo artigo 7º, ele vai nos remeter a um rol, a uma lista exemplificativa. É um rol exemplificativo. Ok? Nós temos ainda que esses direitos, eles são extensíveis aos trabalhadores avulsos. Essa previsão, ela está prevista no artigo 7º, em seu inciso 34, justamente o que estende, é aquele que estende aos trabalhadores avulsos, ou seja, por exemplo, aqueles que trabalham nos portos como estivadores, por mais que não tenha um empregador definido, ele é regido por um sistema de mão de obra, e possui os direitos de quem exatamente possui a tal da carteira assinada, a ideia do vínculo de emprego, ok? Bom, ainda neste cenário envolvendo os chamados direitos sociais,
O que nós devemos observar é sempre o seguinte: você deve observar aqui